Mas trazendo um contexto da psicologia, é importante a gente entender que o perdão, ele funciona como um processo traumático. E como é um processo traumático? Porque quando a gente precisa perdoar algo, há uma quebra, né? Que você ouvir o que a pessoa justifica o perdão ou não, o meu ouvir, muitas vezes, parece uma coisa mais simples. Muita gente fala assim, não, que isso, perdoa uma coisa tão simples, né? A gente tem essa tendência a fazer isso. Mas para a pessoa é um processo traumático, porque geralmente esse perdão vem em cima de algo que a gente não espera. Então, dependendo do contexto social e de aprendizagem que essa pessoa tem, porque a gente sempre fala, né? A psicologia comportamental, ela traz sempre dentro dessa questão. Todo o meu comportamento vem de um processo de aprendizagem e das crenças que eu estabeleço nessa minha aprendizagem. Então depende de como essa pessoa, o contexto que ela foi criada, qual que é a relação dela de confiança, quando isso quebra, é como se fosse uma autoproteção. A pessoa não quer vivenciar aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas emoções. Então muitas vezes tem pessoas que quebram a confiança e ela não consegue perdoar. E para algumas pessoas não evoluídas quanto a Renatinha, isso é para sempre. Então muitas vezes a pessoa fala o seguinte, quebrou, e ela até avisa, quebrou a minha confiança, eu não perdoo mais. Mas isso funciona muitas vezes como uma autoproteção. Isso pode ser mudado? Pode, no contexto terapêutico, no contexto de autoconhecimento, mas é entendível que algumas pessoas não querem passar por aquilo novamente. E aí elas optam em se afastar e não trazer ali uma possibilidade de perdão. E isso é muito comum, né? Muitas vezes a gente fala nas relações de amigos, mas de relações próximas mesmo, né? Sem querer trazer aqui um romantismo, entre irmãos, entre pais, sim, entre mães, entre pessoas muito próximas, porque há um vínculo tão fortalecido que muitas vezes as pessoas entendem que justificar algo para alguém requer necessariamente um perdão. Eu justifico, eu entendo, mas eu não quero passar por isso mais. Então, algumas pessoas, não raras, não conseguem ou não aprenderam o que é perdoar. Perfeito. Thalitinha, conte-nos tudo. Então, antes de contar, na verdade, eu queria fazer uma pergunta em cima disso que você falou. Porque senão também depois eu perco aqui. Sim. É porque você falou sobre essa questão da autodefesa, né? Da pessoa, às vezes, optar por não perdoar como uma maneira de se defender. E a Renatinha e a Tati também falou sobre perdoar não necessariamente ser uma necessidade, né? A pessoa não é obrigada a perdoar tudo. Mas aí eu fiquei pensando, quando você falou isso, se isso não pode impedir que a pessoa dê oportunidade para outras pessoas. Então, às vezes um amigo fez alguma coisa com ela, ela não perdoou, e aí ela passa a afastar os outros amigos com medo de que todo mundo agora vá atrair a confiança dela, ou de uma nova pessoa entrar na vida dela com medo de acontecer a mesma coisa. Quer dizer, e aí nesse ponto eu acho que perdoar seria importante para que ela pudesse dar seguimento não necessariamente na relação com aquela pessoa, mas na relação com as outras pessoas, né? Sim. E aí a minha pergunta é essa, assim, em que momento a gente entende que perdoar é necessário, que é importante trabalhar naquela questão do perdão ali, naquela situação específica? Isso. As emoções, a gente costuma falar que as emoções básicas, a alegria, a raiva, a tristeza e medo. Essas emoções, sendo vivenciadas, elas se tornam sentimento. E um dos sentimentos muito clássico é o orgulho. Então, dependendo como que essas emoções são vivenciadas, isso vai para um lugar de sentimento, e o orgulho é um sentimento. Então, muitas vezes, quando eu estou alegre, triste, ou quando você me fala uma coisa, fala, tudo bem, entendi, a pessoa vai experimentando aquelas emoções, ou experimentou essa emoção de uma forma traumática, e aquilo vira um sentimento. Aí, só vai mudar se a pessoa realmente querer. Porque fatores religiosos, terapêuticos, só vai dar conta disso se a pessoa realmente estiver disposta a quebrar essa crença que ela estabeleceu de confiança no outro e está disposta a perdoar. Porque falar, eu te entendo, eu te respeito, eu entendi, tá tudo bem, ou a pessoa fala, olha, quem perdoa é Deus, quem perdoa... Está muito nisso, ela cria uma crença de que ela não vai perdoar por um querer.
A gente precisa compreender isso. O fato de falar que eu te entendo, e muitas vezes eu falar eu te perdoei, mas a gente quebra os vínculos, não houve perdão. Né? Houve o que real, você né? não é real. Houve o que você está me buscando. Te perdoo. Mas o vínculo termina. E a Então se terapia você pode- não se mantiver em contato com a pessoa ou com uma amizade ou sei lá, né, no caso de família, né? Tem gente que fala: "Ah, eu perdoo meu tio, mas nunca mais visita ele", e Não tal. existiu. Aí não teve Não perdão teve. genuíno. Não teve. Eu tive aquilo. Muitas vezes eu falo: olha, perdoa, fulano tá doente, já tá velho, vocês eram criança. Ok, aí é muito mais uma questão emocional. Por uma questão de afeto, emoção, eu perdoo. Mas os meus sentimentos, que eles são internos, não houve perdão. Isso é muito ruim, né, Jailton? Porque eu acho que quando a gente vai trabalhando as nossas emoções, nosso autoconhecimento, eu acho que a gente vai desenvolvendo mais o perdão. Sim. E acho que tem que ter uma coisa básica, e é muito louco, você falou muito na palavra confiança. Eu sou uma pessoa que valorizo muito a confiança. Confiança é uma coisa muitíssimo importante para mim. Quando ela é quebrada, normalmente essas conexões passam a ser diferentes, elas não passam a ser. Mas eu não considero só quebras de confiança como motivos enormes para deixar de confiar, sabe? Assim, eu acho que a pessoa realmente merece outra chance. Agora, tem uma coisa em relação ao perdão que as pessoas às vezes acham que quando estão perdoando, elas estão apagando as falhas. As falhas já ocorreram, Exatamente. o erro, o motivo já foi. Tá claro. Então, assim, quando você perdoa alguém, o que ficou para trás, o ocorrido, o fato que foi necessário para chegar a esse perdão, ele não vai deixar de existir, ele já marcou a sua vida. Eu acho que o perdão aponta o que você vai fazer a partir daí, a partir daquele novo momento. E o que faz as pessoas entrarem num contexto terapêutico, na maioria das vezes, são questões muito poucas recentes, mas questões para trás. E geralmente essas relações vêm de uma quebra de algo que foi rompido. Eu continuei, mas aquilo, quando eu falo de sentimento, aquilo permaneceu. E muitas vezes eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu sou excelente no meu trabalho, no que eu quis como profissão, nas minhas relações, mas aquilo que foi traumático e precisou do perdão genuíno, ainda não consegui. E muitas vezes isso tem um abalo psicológico, a gente precisa falar nisso, né? E aí a gente sai desse campo, né? Não é nem por não ter um diálogo, mas a gente sai desse campo muito romantizado que se a pessoa me pede um perdão, eu perdoo, tudo está feliz. E não vai estar nesse lugar, de verdade não vai estar. Essa reconstrução que a Renatinha fala, ela é muito importante. Eu tenho que querer manter as relações, que não serão mais as mesmas, porque teve uma quebra, e a partir daí ter uma nova construção. Mas é preciso ter uma habilidade muito boa de novos relacionamentos interpessoais a partir desse novo processo traumático e ter esse autoconhecimento que eu não sou mais o mesmo pós esse perdão. E o que eu vou fazer com isso? Então, fazer e tentar responder essas perguntas muitas vezes faz as pessoas desistirem de perdoar.